leis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Feliz com Jesus, glória a Deus. Estamos em mais um domingo, dia do Senhor. Hoje, dia 10 de maio, um dia tão especial, o Dia das Mães. Parabéns às mães da nossa congregação Bairro Gutierrez. Parabéns às mães da nossa igreja em geral. Parabéns a todas as mamães que hoje estamos comemorando junto o Dia das Mães. A minha mamãe, a minha sogra, a minha esposa, né? Que Deus possa continuar abençoando todas as mamães. Hoje um dia tão especial, nosso cenário aqui está até mais bonito, né? Cheio de flores. Então é um dia especial do Dia das Mães. Glória a Deus. Parabéns todas as mamães nesse domingo, segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Vamos, meus irmãos, neste domingo, lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Estamos estudando a igreja eleita, né? Redimida pelo sangue e selada com o Espírito Santo. Glória a Deus, da promessa. E hoje nós vamos ver então essa condição. Nosso texto áureo, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Essa é a nossa verdade prática. Nós vamos ver aí, a leitura bíblica está em duas partes, Efésios 2, 11 e 12 e Romanos 4, do 12 ao 14. Nós não lemos para não tomar o tempo, né? O nosso objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Aqui está um resumo, né? Vamos ter 3 tópicos da nossa lição, chamados em circuncisão, estranhos ao concerto da promessa e sem a esperança e sem Deus, com os subtópicos aí, né? A nossa introdução está mostrando aí os grupos das promessas, as alianças e as profecias. Aqui no primeiro, que era o Israel, os judeus salvos e não salvos, na antiga aliança, né? Os gentios, nações de salvos e não salvos, e hoje na nova aliança existe a igreja de judeus e gentios, salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Um só povo, um só Deus, um só Senhor e uma só fé. Então, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo,
são esses tópicos que nós vamos ver no decorrer desta lição maravilhosa, né? Então vamos ver aí os gentios, os judeus. Quem eram esse povo, né? Vamos ver que os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Nós vemos que em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2, né, revela a unidade fundamental da raça humana. Era a unidade, eram únicos, né? Adão e Eva ali, seus filhos, aquela perfeita harmonia. Mas depois em Gênesis 3 já veio a queda, já veio o pecado, né? Depois no Gênesis 6 já veio o dilúvio. Após o dilúvio houve então aquela desintegração e a humanidade foi dividida em diferentes nações. Estudamos em lições passadas a Torre de Babel, né? Aquela confusão das línguas que houve. Então dali surgiu as nações. E Deus escolheu a Abraão no meio daquele povo. Abraão foi escolhido e seus descendentes, os judeus, para serem o povo do pacto divino. Nós vemos hoje o arco-íris, né? A chuva vem, depois é formado um arco-íris. Ali está dizendo aquele pacto, aquela aliança, a comunhão que Deus fez com o homem. Deus poderia ter escolhido outros povos, outras nações. Escolheu Abrão, né, primeiramente, escolheu Abrão e os seus descendentes, os judeus. Então, quem não são judeus, os judeus, descendentes de Abraão, são gentios, todos os outros são gentios. E nós, que não somos judeus, éramos, né, chamados, considerados esses gentios que Paulo está falando na lição. Chamados incircuncisão. O conceito está dizendo aqui, nós vamos ver nesta lição, né, que o conceito de incircuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Então a criança era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Estava escrito, Deus escreveu, lá em Gênesis 17:10, está aí o texto, que era dessa forma daí, uma cirurgia que é feita no prepúcio do órgão genital masculino, a criança com 8 dias de nascido, né? Jesus, se nós lermos lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 21 ao 24, Jesus foi levado ao templo para circuncidar, né? Para romper o prepúcio do órgão genital dele, né? Que era um símbolo da marca, um símbolo da promessa, um símbolo da aliança, escolhido por Deus, né? O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel, e os estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis 17:12, né? Então o pequenininho era feito essa cirurgia no 8º dia de nascido. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, foi o que nós falamos, né? Portanto, excluído da aliança. Então aqueles que não estavam na aliança, no pacto divino, ali na promessa, era considerado o incircunciso, ou seja, um fora da promessa, um fora da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então todo judeu ele era circuncidado. Então ele tinha essa marca feita por mão de homens, como Paulo está dizendo, né? Então era tido como diferente de qualquer outro povo gentil. O significado religioso apontava para a santificação. Então, Êxodo 19, Deus ali determinou. Então, apontava para a santificação. Era um povo santo, um povo separado, um povo escolhido, um povo ali que tinha um pacto divino. Então, estava separado para a santificação, esse compromisso que Deus havia feito com eles. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Olha só, então o judeu ele era separado, ele tinha feito uma aliança com Deus. Todo judeu
No 8º dia da criança nascido, a criança homem, né, do sexo masculino, era feita essa cirurgia. Então, a corrupção já estava ali por todo o canto. Então, estavam fortemente relacionados ali a depravação, as orgias. Mas os judeus, eles estavam marcados, ele era separado, né? A circuncisão mostrava-se ali, simbolizava essa aliança, essa purificação, essa separação dos demais povos. Era algo tão sério que os judeus recusavam até mesmo comer com os incircuncisos. Aqueles que não eram circuncidados, não eram judeus, eles eram até repelidos quando comiam, né? Pedro, em Atos 11, aí, mostra justamente essa situação, né? A circuncisão do coração. Paulo agora reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Qual era essa ressalva? O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Os gentios não, mas os judeus era um sinal apenas físico, realizado por mão humana. O que Paulo estava dizendo? A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada por homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Olha aí, Paulo aqui ele queria mostrar para os judeus que os gentios, o importante era o nosso interior, não era o exterior. Os judeus viam ali o exterior, a aparência, mas Deus via o coração. A importância era a ação do Espírito Santo de Deus no coração do ser humano. Então, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas provém de Deus. Então, a verdadeira circuncisão era no interior, não externa, feita por mão de homens, mas internamente no coração, feita pelo Espírito Santo. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, nós vamos ver à frente esse texto. Então essa roupagem nova, a pessoa nova em Cristo traz agora essa roupagem nova. Então aqueles que estão em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim essa nova criatura. Em Coríntios 5,17, os que estão em Cristo, nova criatura é. Então, quer judeu, tem o texto de Gálatas 3, nós vamos ler mais à frente, quer judeu, quer grego, quer cita, mas o importante é ter essa nova pessoa do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ser. E a circuncisão na nova aliança, no Novo Testamento. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Está aí o texto de Gálatas capítulo 5, né? Olha aí, caso não deixe a circuncisão, de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Olha só, então não era essa situação entre gentios e judeus. Trouxe uma discussão até no concílio. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou interesses e debates, intensos debates, e culminou na nova convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, o primeiro concílio, nessa convocação, porque iria discutir, Atos 15, versículos 5 e 6. Então, olha aí, obedecer à lei de Moisés, não era a lei de Moisés, como que seria? Então, houve esse primeiro concílio na igreja em Jerusalém, sobre circuncidar, não circuncidar, judeu e gentil. Então, foi uma discussão calorosa diante dessa situação. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Aí, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além
das exigências necessárias, abster da comida, dos ídolos, do sangue, da carne, animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês evitarão fazer todas essas coisas, para que tudo lhe vá bem. Então, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e em verdade e nos glorificamos em Jesus Cristo. Então, a circuncisão é isso daí. Não é agora trazido a lei de Moisés, feita por mão de homem, feita na carne. Agora a circuncisão está no coração. Esse pacto, essa aliança que vem no coração através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, agora no segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Isso é para os gentios. Estranhos ao concerto da promessa, né? Então, uma vida sem Cristo, vamos ver aqui. Antes aqui, nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, né? Então, qual era a situação? Uma vida sem Cristo é o primeiro. Está dizendo aqui, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Então, olha só, antes, descreve essa história, eles viviam no passado, a memória, naquele tempo, antes de nascer de novo, os gentios, porque foram eleitos todos, nós lemos em lições anteriores, todos nós fomos eleitos em Cristo Jesus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E agora, mas o que aconteceu? A eleição, existe uma condição. Eu preciso de, pela fé, o arrependimento, eu aceitar Cristo. Então, o fato de eu ser eleito não me garante a entrada no céu. Eu tenho que me arrepender, é uma condição. Então, os gentios estavam aí sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo na promessa messiânica da salvação. Olha, eles queriam dizer isso aí. Por mais que fosse religioso, era incapaz de inseri-lo na promessa messiânica. Sim, a promessa messiânica era uma situação. Então, por mais que fosse religioso, era incapaz. Mas em Cristo, tudo tornou-se capaz. Tudo foi possível. Aí nós vemos João 4:22, Jesus naquela conversa com a mulher samaritana, né? Aonde adoraria, porque a salvação vinha dos judeus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca deles e de sua obra. Olha só, eles estavam excluídos, tinham a vida sem Cristo. Viviam a vida promíscua, a vida de orgia, uma vida de luxúria. Era uma luxúria sem Deus, o pecado, e isso era a vida dos gentios. Então, eles estavam uma vida sem Cristo. No segundo, separados da comunidade de Israel, né? Então, olha só, ainda o versículo 12, Paulo está dizendo, salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Efésios 2:12 é a nossa lição. Olha aí, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa. Então eles não tinham, eles eram considerados estrangeiro, a aliança da promessa. Antes, na época, estavam sem Cristo, separados dessa comunidade. Mas agora eles estavam ainda excluídos, não só dos símbolos externos, né? Lá no tabernáculo nós vemos esse desenho aí, mas também não fazia parte do povo escolhido. Olha, os gentios estavam totalmente excluídos da promessa. Gentios sem Cristo.
Vamos ver o final da lição, o que aconteceu com esses sem Cristo. Então, eles aqui estavam excluídos, não fazia parte do povo escolhido, não fazia parte, estava excluído não só dos símbolos externos também, mas consequentemente não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão e os seus descendentes. Os outros estavam excluídos, estavam fora. Aí Romanos 9,4, olha só, o povo de Israel, deles é a adoção de filho. Então Israel, em Romanos 9, Paulo mostra a lei e a graça. Hoje nós somos o Israel de Deus, somos esse povo de Deus, esse Israel de Deus. Então não podia usufruir dos privilégios da promessa de Deus, da aliança que tinha feito para Abraão, porque eles eram gentios, não eram judeus, né? Então nós vemos aqui, consequentemente não podia usufruir. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios. Olha só, era uma crueldade. E isso era constatado, que Deus não havia se revelado aos gentios ainda, pois a chamada divina foi feita somente para Abraão e os seus descendentes. Tá certo? Tudo aí, tudo bem. A promessa, a chamada foi feita para Abraão e os descendentes de Abraão, os judeus. Mas nós estávamos de fora. O que aconteceu? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Tá certo? Nessa expectativa, nessa perspectiva, só pertencia a Abraão e aos judeus. Mas se nós lermos em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, e veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Veio para os judeus, e os judeus o recusaram, crucificaram, mataram Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem são esses? Os gentios. Porque os judeus é da promessa, mas então veio para eles e eles não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, somos nós. Glória a Deus por isso. Então essa promessa, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tá certo? Estava fora da promessa, fora do alcance das bênçãos prometidas. Entretanto, há uma conjunção conjetiva, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Olha aí, Gálatas 3, 29 e o 28 também diz o texto: nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só, então não há judeu, não há servo, não há gentio, não há livre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Aí o versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Se agora nós somos de Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Nós somos agora herdeiros com Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, segundo a promessa de Deus. Porque agora em Cristo, esse Gálatas 3, versículo 28 e versículo 29 nos dá essa garantia, essa certeza, mas porque estamos agora em Cristo Jesus, né? O terceiro alienado dos pactos da promessa. Olha, os gentios estavam alienados, afastados, desligados, fora do pacto da promessa. A promessa era para Abraão e seus descendentes, os judeus, né? Mas uma vez separados da comunidade de Israel, quem? Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Desconhecia. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Olha só, Atos 13:32. Nós anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados.
pregação, Atos 13, né? Então, os pactos do Antigo Testamento, pacto Abraão, o pacto mosaico, com Moisés, né, com Abraão, com Moisés, o pacto davídico, e agora nós vemos esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Tudo, o tema geral da Escritura era a salvação do homem. O tema central é Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Tudo está relacionado à promessa do Messias. Nasceria o Filho de Deus para salvar toda a humanidade. Então, o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto que Deus fez com Moisés, com Davi, tudo isso, esses pactos voltava para a promessa feita em Jesus Cristo, a promessa messiânica através do Messias, através de Jesus Cristo. Os gentios não tinham noção desses pactos e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança. Olha, estava afastado, estava fora, estava desativado dessa promessa, desalienado dessa promessa, estava fora dessa promessa, desses pactos. Então, não tinha esperança nenhuma do Messias. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Olha aí, regenerado, nascido de novo, em Cristo Jesus, reconheceu, foi revelado, foi trazido à tona, a olho nu, essa grandeza do amor divino. Aí, antes, alienado, sem Deus, alienado da promessa, por meio do sangue de Cristo, os gentios tornaram herdeiros da maravilhosa promessa. Olha lá, Gênesis 3:29 traz novamente esse texto. Em Cristo nós agora somos herdeiros. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Antes, alienados, fora da promessa de Deus. Por meio do sangue de Cristo, tornamos herdeiros dessa maravilhosa promessa. Então, em Cristo, Cristo nos levou a essa promessa maravilhosa e tornamos agora herdeiros de Deus. Irmãos, agora no terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Quem era? Os gentios também. Estava sem esperança e sem Deus. Né? Vamos ver, desprovidos de esperança, eram os gentios. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É o nosso texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, né? Então, a esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Olha só, tem o texto de Romanos: em esperança somos salvos, né? Em esperança somos salvos. Então a esperança é essa promessa gloriosa, quer dizer, eu tenho a confiança, eu espero, eu confio. A mulher, a mamãe, quando vai esperar o neném, ela tem a esperança de que daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses, o neném vai nascer. Ela tem essa confiança. Olha, se Deus ajudando, Deus quiser viver, vai nascer. Então nós temos essa esperança, essa confiança. Então, os gentios estavam nessa situação. Salmo 130 mostra: e espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Olha só, a minha confiança. Então, esperança traz essa ideia aí de confiança, e a palavra de Deus nos traz essa esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Olha, a filosofia grega mostrava que a morte ali encerrou, não havia possibilidade de vida depois da morte. Então encerrou, então estava desprovido, ele não sabia dessa esperança. Acabou ali, não tinha confiança, mas a palavra nos disse
que nele nós temos essa esperança. Está o texto de Atos 17, 32, né? Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Olha aí, uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Cristo. Então, Deus havia decretado de incluir todos. O cordeiro que foi morto, Apocalipse 13:8, antes da fundação do mundo. Então foi antes dessa fundação do mundo, o cordeiro havia sido morto, para aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Então, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Olha aí, eles padeciam medo, não tinha certeza, não tinha confiança, porque a esperança é uma âncora, é uma firmeza para a alma. A âncora do navio é aquela quando joga ele lá abaixo, o navio fica parado, está ancorado, está parado, está seguro, está firme. E os gentios não tinham essa esperança. Eles estavam desprovidos, então, dessa esperança, eles padeciam com medo, com incerteza. E aí, como que é? Mas agora, por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Olha aí, sem Deus, não tinha Deus. Porque a ausência de paz, a falta da esperança, trazia essa ausência de Deus. Porque Ele é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz. E aí também ainda no mundo sem Deus no mundo, era a vida dos gentios. Volta novamente no mesmo texto de Efésios 2:12, né? Sem Deus, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles eram até politeístas, né? Vamos ver aqui agora. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Olha, Apolo, Estia, Hades, Afrodite, Herfaustos, Artemis, Dionísios, vários deuses que eles criaram, politeístas, mais de um deus, e muita idolatria. Então, o fato que eles estavam sem Deus não é que eles não acreditavam, eles acreditavam, só que não era o Deus certo, o Deus verdadeiro. Era uma idolatria, era um Deus que não poderia fazer nada por eles. Assim, por meio do seu paganismo, olha, era pagão, sem Deus, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Deus manifestava, nós estudamos em lições anteriores, a manifestação de Deus, né, no meio lá do tabernáculo. Ele aparecia no tabernáculo. Ele então, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinha escravizadas nas densas trevas espirituais. Olha aí, várias divindades pagãs, o Deus do Egito, olha aí, vários deuses pagãos. Trazia isso, mantinha eles escravos de uma cegueira espiritual, né? Eles não conheciam, viviam nesse mundo agora sem Deus. Mas o que aconteceu com isso? Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Olha, é uma calamidade. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado quando? Pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Quando que isso aconteceu? João 17:3, e esta é a vida eterna, esta é a vida eterna, que te conheçam o único e Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. João 17:3. Isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus discípulos, e Jesus ora por aqueles que amam de salvar, que seriam nós, fomos nós. Glória a Deus por isso. Então, nessa oração, no versículo 3, Jesus estava orando para Ele mesmo. Até o versículo 5. Depois do versículo 5 ao versículo 12, versículo 17, Jesus orou para os seus discípulos. E depois, Jesus orou para nós, aqueles que haveriam de se salvar.
né? Então, o que aconteceu? É uma calamidade. Então, quando Jesus nasceu, esse quadro foi alterado. A intervenção dos desígnios dele, com o nascimento, a morte de cruz, e hoje temos a esperança da eternidade com Deus. Temos essa confiança maravilhosa, que Jesus está voltando. Vários acontecimentos, várias situações. Nós estamos vendo aí esse coronavírus, essas pestes que têm acontecido no mundo todo. São acontecimentos, são sinais. Então, Jesus nasceu, Jesus morreu para que nós ganhássemos a vida eterna. A vida eterna maravilhosa com Ele, né? E para concluir, no outro tempo éramos incircuncisos, somos nós, os gentios, e estávamos excluídos da aliança com Deus. E isso éramos nós, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Olha aí, vivíamos alienados ao concerto. Então estávamos separados de Deus, estávamos alienados de Cristo, estávamos separados da promessa. Mas aí, ainda desesperançados e longe de Deus. O que aconteceu? Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. E assim, irmãos, concluímos essa lição maravilhosa. Que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Um domingo abençoado, feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, parabéns às mães. A irmã Helena vai trazer para nós uma dedicação e também estará orando para todas as mães, para todos nós. Ela vai trazer agora uma dedicação, um parabéns para todas as mães nossas, da nossa igreja, que nós temos. Que Deus abençoe a todos, um domingo abençoado, um feliz Dia das Mães, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Helena, com o agradecimento e a oração final. Minhas irmãs queridas, minhas mães também, né? Porque, gente, que mulheres maravilosas que tem aqui nessa congregação. E por que não dizer na Assembleia de Deus, nas demais denominações, essas mulheres do Senhor, sabe? Quando Deus criou a mulher, a mãe, vamos dizer mãe, e os anjos, nós sabemos que mãe e anjo foi colocados para nos ajudar. Olha, para você assistiu essa escola bíblica dominical maravilhosa, e eu quero deixar o carinho aqui dessa igreja, do Conjunto Oásis do Amor, do Vozes de Sião, do Rosa de Saron, para você, mamãe. Olha, que o Espírito Santo dê saúde para vocês, que vocês continuem essas mulheres valorosas, essas mulheres que oram, que choram, que ajudam, que amam. Olha, Deus, lá no capítulo 49 de Isaías, no versículo 15, ele comparou o amor dele com o amor de mãe. Aí ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Porém, se essa esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Você vê isso aí, uma comparação maravilhosa, porque mãe ama mesmo. Mãe é tudo que a gente tem de bom. Então não deixa nada entristecer você nesse dia, porque você é mulher. Mesmo que você não gerou nenhum filho, mas mulher tem amor. Ela tem aquele jeito gostoso de ajudar as pessoas. Isso é amor de mãe. Que Deus as abençoe.
Que o Senhor cuide cada dia de vocês, dos seus filhos, dos seus maridos. Você que é viúva, que o Espírito Santo esteja te abraçando também, realizando o desejo do seu coração. Fica aqui meu abraço para todas as mulheres araguarinas, principalmente essas mulheres lindas do Gutierre. Deixo aqui para as nossas irmãs queridas da sede, irmã Desirê, irmã Rosângela, irmã Nivanda. Olha, vamos continuar. Tudo está voltando. Eu tenho certeza que logo nós vamos nos abraçar. Mas enquanto isso não chega, receba o nosso abraço, bem caloroso, no nome do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.